Boa noite, turma linda e amada. Estamos ao vivo. Opa, não cai não, celular. Estamos ao vivo na nossa live de terça-feira aqui no Renovamente. Sempre trazendo um tema importante para o nosso coração, à luz da palavra de Deus. E hoje eu vou de receber para conversar conosco meu irmão e amigo, o pastor Davi Lago, que está entrando já aí. Boa noite, Davi. Tudo bom, Diogo? Que alegria te ter aqui, amigo. Alegria minha. Obrigado pelo convite, por esses minutos para a gente conversar aqui. Coisa boa. Como é que você está, Davi? Você, Natália, Maria, sua mamãe? Diogo, estamos bem. Estou aqui do lado da minha mãe, cuidando dela aqui no finalzinho da recuperação, né? Ela está internada desde janeiro, desde 12 internada, mas agora com a previsão de alta, graças a Deus, pela misericórdia de Deus. Estou aqui cuidando dela e feliz, né, que chegamos Graças a nessa reta Deus, final amigo. aqui. Coisa boa. Oramos muito por ela, por você, sua família. E é bom saber que Deus tem cuidado de vocês, amigo, nesse tempo difícil, viu? Amém. Desculpa só, Diogo, que eu tô sem suporte aqui, então eu tô Tá segurando, segurando né? na, E eu na tô, eu raça tô, mesmo aqui, ó. eu, Mamãe eu, tá ali, ó, mamãe tá por ali nossa, e eu tô na nossa. raça aqui. E eu tô com o suporte está dando um probleminha aqui, mas estamos juntos. Davi, amigo, hoje o nosso tema é muito importante. É um tema que mexe muito com a gente, nós que nos expusemos desde muito novos, né? Nessa caminhada de liderar, de ensinar, de falar, e mexe com todo mundo hoje, porque vivemos na era da hiperexposição, todo mundo está exposto. E nós sabemos o poder que a opinião do outro tem no nosso coração. Interessante que Provérbios, que é o livro da sabedoria, tem mais de 150 menções sobre o poder, a afetação que as palavras têm em nossa mente. Uma das mais marcantes é o Provérbio 18:21, que fala assim: vida e morte estão no poder da língua. A boca tem poder de levantar, de destruir. Eu sei que você já passou por muitos momentos de críticas e momentos de muitos elogios. E o elogio também tem suas armadilhas. Talvez ele seja mais perigoso até do que as críticas. E eu quero conversar com você sobre isso hoje. Como lidar com críticas e elogios de uma forma sábia, bíblica, madura. Como usá-los para o nosso crescimento. Vou convidar quem está entrando aí para compartilhar a live com seus amigos, porque eu tenho certeza que vamos gerar um conteúdo muito abençoador, muito edificante para você. E eu não tenho certeza se a live fica salva, porque nem sempre fica salvo. O Instagram, às vezes, dá um bugzinho aí, não salva a live. Então, fica atento e compartilha com seus amigos. Tá bom? Davi, vamos começar com as críticas? Vamos começar com as críticas então, né? Vamos começar com as críticas. Eu acho, em primeiro lugar, né, lembrar, né, Diogo, você falou sobre a opinião dos outros. Aí tem aquela velha lição de não cairmos em nenhum dos dois extremos que são destrutivos. Primeiro, é aquela pessoa, não importa a opinião de ninguém, só importa a minha própria opinião. Isso aí é a pessoa mais egoísta do mundo, mais individualista do mundo. Quer dizer, ela própria é o padrão dela mesma. Isso aí foge do bom senso, cai da mesa da razão, da razoabilidade. Então, primeiro eu acho importante a gente afastar desses extremos. Aquela pessoa, eu falo mesmo, eu não tô nem aí, né? Eu lembro uma vez que uma pessoa falou assim: eu não levo desaforo para casa. E aí outro disse para ele assim, um cristão mais experiente, falou: olha, Jesus levou muito desaforo para o céu e o céu é muito melhor que a tua casa, né? Então, esse é um primeiro lado. Importa sim, em alguma medida. Agora, o outro extremo é a pessoa escrava da opinião dos outros, né? É aquela pessoa que ela tem uma hiperdependência exagerada do que os outros falam, até mesmo, Diogo, um certo analfabetismo emocional, sabe? Não saber
compreender as próprias emoções, confunde o que os outros estão falando, tudo acha que está sendo criticado. Então, eu acho legal a gente começar aqui a conversa, pelo menos, né, lembrando isso que o Provérbios vai falar tanto, né? Sobre a Bíblia como um todo, né? Ela ensina a gente esse caminho de equilíbrio. Deus nos deu isso, né? Agora, entrando nessa questão da Equilíbrio. crítica, né? Eu acho que a gente pode... a gente pode... Então, primeiro, assim, uma palavra de equilíbrio. Segundo, então, críticas, né? Criticar, né? Reclamar, reivindicar direitos é algo bom, né? Significa que você está consciente, significa que você está exigindo, né, alguma coisa que lhe é devida, né? O filho pródigo chega e fala, eu quero a minha parte da herança. Era um direito dele. Tanto é que a história continua normalmente. O pai dá a herança, né? Quer dizer, nós podemos criticar, apontar. Agora, a Bíblia nos ensina, né, criticar e receber críticas a partir do Evangelho, né? Não é ser viciado em criticar, né? Existe a diferença, e eu quero encerrar minha fala inicial aqui para te ouvir, mas a gente tem que também ter a clara diferença de murmuração e lamentação, né? A lamentação na Bíblia, ela é encorajada. Existe um livro na Bíblia, Lamentações do profeta Jeremias. Existe um gênero de salmos que são salmos de lamentação. Por exemplo, o Salmo 22, que foi citado, cumprido por Jesus na cruz. Deus meu, por que me desamparaste? Então, a lamentação é uma resposta adequada diante de um desafio, diante de uma situação crítica, diante de uma situação difícil, diante de você vai e lamenta, você fala, você pontua, mas sempre crendo que Deus está no controle, sempre com amor, sempre com graça. Agora, isso é completamente da murmuração, de praguejar, que aí já é um pecado, né? É a pessoa que vive reclamando de duras serviços, nada tá bom, tudo que fala a pessoa é do contra, vive perturbando, é uma pessoa amargurada, como vai dizer Hebreus capítulo 12, e ela vai contaminando todo mundo que está perto dela. E lá em Hebreus 12, fala da raiz de amargura, é dado um exemplo, que é o exemplo de Esaú. Esaú é o exemplo do autor de Hebreus da pessoa amargurada. Quer dizer, foi alguém que trocou a bênção por um prato de lentilhas. Quer dizer, ele próprio escolheu isso. E depois ainda ficou reclamando de uma decisão dele próprio. Percebe? Então, Esaú é colocado como Hebreus como o exemplo do praguejador. Ele toma a decisão, ele reclama do outro, mas quem tomou a decisão foi ele próprio. Então eu queria iniciar essa conversa, Diogo, lembrando, né? Primeiro, o equilíbrio. Não ser egoísta, pensar que a opinião de ninguém importa, mas também não ser um escravo à opinião dos outros. E segundo, a divisão básica na Bíblia da lamentação, reclamar por reclamar. E aí aquela velha história, crítica demais mata a própria crítica. A pessoa que vive reclamando de tudo, ninguém nem escuta, a gente fica até anestesiado para reclamação. Ele é um praguejador costumaz. O que você acha, Diogo? Davi, eu penso na crítica como algo muito necessário e até que antecede o elogio. Nós aprendemos a fazer certo porque em algum momento fomos criticados, ainda que numa autocrítica. Crítica no português vem do grego critique, que significa análise minuciosa. Somos nós que temos uma aversão à crítica porque já pensamos na crítica pelo aspecto negativo. Mas a profissão do um crítico literário, um crítico de cinema, ele não é alguém que vai sempre trazer um aspecto negativo, ele vai também trazer um aspecto positivo. Então, o crítico, ele é alguém muito necessário porque ele vai apontar caminhos, ele vai apontar falhas, ele vai apontar acertos. Então, crítica é uma coisa essencial. E Salomão fala em Provérbios 27:5 e 6 que a repreensão franca, sincera,
ela é muito melhor do que um amor fingido. E que as feridas de quem ama são leais, mas o beijo de quem odeia, de quem finge amor, são enganosos. Então, é preciso ter muito mais amor para uma crítica verdadeira do que para um elogio falso. Não é verdade? Elogiar, O todo mundo te Spurgeon, elogia. Mas te o chamar Spurgeon com amor falava, para te fazer uma crítica sincera, tem que ser muito amigo. né? Spurgeon falava, é melhor o tapa da verdade que o beijo da traição. É Exato. melhor Judas, aquela né? pessoa, é melhor aquela pessoa que te dá um murro pro teu bem, né? Jesus, ele fala, eu vou falar que eu vou esquecer aqui, Diogo, mas Jesus, ele diz assim, ó, quando você tiver algo contra o teu irmão, né, primeiro tira a viga do teu olho para depois você tirar o cisco do olho do teu irmão. É interessante, Diogo, porque muitas pessoas falam só a primeira parte, né? Ah, você quer tirar o cisco do outro, mas está com a viga no teu. Mas tem que ler até o final. E no final Jesus fala, é para ir lá tirar o cisco do olho do irmão. Se Aí você você não vai enxergar, você vai enxergar bem para tirar. para tirar. Então o pessoal para na metade, né? É, Hein, Saulo? é. Eles param na metade, como se não tivesse. Jesus não quer cisco no olho de ninguém, né, Diogo? Uhum, não. A crítica ela é muito importante. Ela é muito preciosa, Davi. Uma crítica amorosa, uma crítica bem feita, uma crítica de amigo, uma crítica leal, ela é fundamental. Tem coisas que só vão acontecer em nossas vidas a partir de boas críticas. Porque o elogio é aquilo que nos mantém num certo caminho. A crítica é aquilo que tem a capacidade de nos dar uma meia volta, de dar uma mudada em nosso caminho, em nossa caminhada. Isso acontece a partir da crítica. E Salomão diz que o sábio é aquele que sabe receber crítica. Provérbios 9:8 ele fala: não repreendas o tolo, porque ele vai te odiar. Repreenda o sábio, critique o sábio, e ele vai te amar. Davi, na sua história de vida, tiveram críticas que doeram, mas que foram importantes para você? Várias, né, Diogo? Você conhece bastante minha história. Eu fui discipulado pelo pastor Jorge Linhares, né? Ele não tem muito filtro, mas elas me impulsionaram, né? Anos, talvez Conta décadas uma, à Davi. frente. Conta uma da crítica. Tem várias, né? Conta uma que possa contar. Conta uma. Eu vou Conta contar uma. uma. Não, tem um monte, tem um monte. Vou contar uma, né? Que eu sempre conto, né? Teve um dia, Diogo, que eu estava aconselhando uma mãe que o filho dela estava preso, estava na cadeia, na penitenciária. E eu ficava o tempo inteiro chamando o filho dela de presidiário, né? E o presidiário? Ah, tá, e o presidiário? E eu percebia do lado, assim, o pastor Jorge bravo comigo, né? Ele estava olhando com a cara brava para mim. Só que eu não entendi. Sabe quando ele estava querendo me dar um sinal com os olhos, assim? Só que eu muito novo, não entendi o que ele queria dizer, mas eu tinha consciência que eu estava fazendo alguma coisa errada. E eu lá, não, mas o menino, esse presidiário, nós vamos orar por esse presidiário, e eu ficava repetindo. Aí ele me chamou, né, num canto, ele perdeu a paciência. Tá, vem aqui. Gil, né, do lado, ele falou assim, olha, você nunca fala com a mãe de um menino que está preso, que já está sofrendo, uma mulher de Deus, uma mulher de oração. Então ele começou a me ensinar sobre ética pastoral e cuidado com as palavras. Ele falou assim, pastor, como é que... Eu falei, como é que fala então? Ele falou assim, você fala interno. Você fala assim, onde que o teu filho está internado? Interno, legal. Ele é interno de um presídio. Então, é o modo de falar, é o modo de falar de um homem de Deus, de um servo de Deus. Então, o pastor Jorge ele me deu várias e várias e várias críticas, mas que eu gostava. Né? E isso é muito legal o que você falou. Várias pessoas choravam quando o pastor Jorge falava e não cresceram, né? Permanecem ainda patinando, sem sair do lugar, em várias áreas da vida. Então, essas exortações foram uma grande bênção na minha vida. Assim, uma grande bênção. Eu penso que tem algumas regrinhas básicas para a gente perceber se a crítica é bem intencionada. Porque eu acho que isso que vale, né, Davi? É a crítica do amor.
é o que é construído em amor. Por exemplo, se a pessoa só critica, se ela nunca tem um elogio para te fazer, é algo estranho. Ou você é muito ruim, ou talvez a pessoa ou talvez a pessoa tenha um coração amargo, um coração É, invejoso, um é. coração azedo, né? Outra coisa que eu vejo também é a pessoa que prefere criticar em público do que em particular, né? Ela gosta de te expor, ela nunca te chama De num canto. misericórdia. Você e ela só elogios. Você e ela só elogios, mas quando tem uma plateia, ela te critica. Então isso mostra uma má intenção na crítica também. Uma outra coisa que eu percebo que a gente tem que avaliar no crítico é se ele só aponta o erro ou se ele aponta também um caminho. Porque tem gente que só dá o problema, ele nunca sugere uma solução. Então é um crítico que não está muito preocupado com a construção de nada, ele quer só destruir. O que é que você pensa? Como é que você filtra as críticas que chegam para você, Davi? Se é que chegam críticas ainda para você, chega muita crítica para você ainda? Não, chega. Claro, nós somos aprendizes, né? Aprendizes, eternamente aprendizes. Jesus não veio chamar mestres da lei, ele veio chamar discípulos, né? Aprendiz. Jesus é um movimento de aprendizado. Eu filtro, primeiro critério é quem é essa pessoa no meu convívio, né? Existe uma gradação, é óbvio. É a minha família, é a minha esposa que está falando, é a minha filha, são os meus pais, né? São as pessoas que convivem diariamente comigo, no meu prédio, os vizinhos. Essas pessoas que convivem comigo o tempo inteiro têm um peso completamente diferenciado. É óbvio, eu devo satisfação a eles, eu tenho responsabilidades como marido, como pai, como filho, né? Aí depois vem os amigos, vem os mentores, pessoas que eu sei que na minha trajetória me amam, cuidam de mim, me aconselham, estiveram comigo em momentos difíceis, né? Momentos difíceis forjam grandes amizades. Nós mesmos, né, Diogo? Quantos Verdade, momentos difíceis passamos juntos, verdade. famílias, né, Amo o ministérios. amigo em Então, todo tempo. Amo o amigo em todo tempo e na angústia ele vira um irmão, né? ele, irmão, e como homem, como ferro afia o ferro, o homem afia o seu amigo. Então, Verdade. os amigos, né? Eu reparo os amigos. Um terceiro critério também, Diogo, que eu acho muito importante, é a idade, né? A idade, a autoridade da pessoa. Peraí, essa pessoa às vezes não é do meu núcleo próximo, não é um amigo, mas é alguém que é experimentado pela vida. É um servo de Deus, uma serva de Deus, é alguém que tem autoridade naquela área. E aqui eu ressalto a importância de você ter mentores, né? Os mentores, eles não caem de paraquedas, né? É muito da participação, da sede da pessoa em aprender, né? Eu nunca vi um grande mestre rejeitar um aluno sedento por aprender. Nunca vi, Diogo. De verdade, nunca Interessante. vi em qualquer área. Eu nunca vi um grande mestre, um verdadeiro mestre, dizer não para alguém que realmente quer aprender, que comprova, que não é fogo de palha, entende? Então, por exemplo, É eu um prazer, procurei. é um prazer do mestre, né? Ele tem essa natureza. Falhou, Diogo, eu não ouvi. Você falou natureza? Eu, eu falei que isso é um prazer de um mestre. É a essência dele ensinar. Ele gosta disso. A essência, ele se realiza ensinando. Então, por exemplo, eu vou muito atrás, né, de pessoas que eu me inspiro em determinada área. Por exemplo, o meu mentor acadêmico, o Marcelo Galupo, né? Foi o professor que eu vi na faculdade. Esse cara, eu quero aprender com ele, eu gosto do jeito que ele dá aula, eu gosto do jeito que ele escreve. Então nós precisamos. E aí, claro, vai tendo um distanciamento. A pessoa não te conhece, você nunca ouviu falar. Está criticando? É até comum que pessoas de longe, do ponto de vista dela, vão falar. E você também. E aí vem a importância de você não ficar refém. De você, às vezes, essa mesma pessoa, se estivesse perto, não falaria o que está falando, né? Então, aprender também a ser generoso com as pessoas. Eu aprendi, né, em anos aí no ministério, na luta, né, o Diogo? A gente não pode ser hipersensível, senão você não faz nada também. Você fica, né? Uma hora Deus vai mostrar, uma hora
se essa pessoa é de Deus, eu tenho a convicção que Deus mostra, que os mal-entendidos são desfeitos com mais simplicidade. Eu penso que uma das marcas do fanatismo é querer convencer todo mundo que você está certo, né? Eu não tenho essa pretensão. Jesus mandou a gente pregar, anunciar, lançar a semente, e é isso aí. Eu falei sobre isso hoje de manhã. Nós temos no Evangelho a obrigação de meio e não de resultado, não é verdade? Deus não espera que a Sim. gente entregue um resultado. A gente se entrega. O resultado depende de Deus, das pessoas também. E, Davi, nós temos que tratar as nossas carências muito profundamente, porque elas nos atrapalham de aproveitar bem bons mestres, boas críticas. Porque carentes nós vamos às pessoas sempre em busca de validação e não de crescimento. Não é verdade? Você vai meio tipo assim, olha aqui, ó, me elogia. E não fala da sua verdadeira opinião. O que você realmente pensa sobre isso aqui? O que você realmente enxerga nisso aqui, né? Eu acho que você toca agora, Diogo, no ponto central sobre o elogio, né? Provérbios 27, 21 fala assim, que o crisol é para a prata e o forno para o ouro, o elogio é para o homem que o recebe. Olha que interessante, como o forno prova o ouro, tirando a escória, né? Olha que interessante, o que a gente fala às vezes na igreja, que a aprovação é sempre uma luta, aprovação, eu estou numa aprovação, é o deserto, é um problema, essa é uma dimensão da aprovação, porque Provérbios 27 e 21 ensina são grandes provações, né? No pináculo do templo tem provação, né? O lugar mais alto do templo, Jesus foi tentado lá. Da cidade Então, santa. o pessoal fala de conquistar os montes, mas é no alto dos montes que Jesus foi tentado a se ajoelhar diante de Satanás. Então, o modo que você vai receber, lidar com os elogios, e até mesmo com os autoelogios, porque no mesmo capítulo de Provérbios, vai dizer, agora estou em dúvida se é 26, 21 ou 27, 21, estou falando de cabeça aqui, Diogo. É o 27,2. 27,2. Que o outro te elogia, não você mesmo. Não, o elogio não sai da sua própria boca, né? Então, essa pessoa que está em busca apenas, né, do elogio, apenas do que vai validá-la, apenas isso aí é uma questão do caráter da pessoa, né, Diogo? Diogo, nós não podemos ter problema nenhum em elogiar quem honra a quem. É um princípio cristão. É de você, né, Diogo? Honra quem honra, dá o que é devido à pessoa. Não tem nenhum problema com relação a isso. É legal que agora, tem que estar aberto a ser elogiado ou não, né? É legal Paulo em 1 Coríntios 10, aí ele vai elogiar os coríntios. Mas, ó, nisso daqui, eu não elogio vocês. Aí ele vai falar o que ele não elogia. Legal. Então a gente tem que ter essa Jesus nas cartas às 7 igrejas da Ásia, em Apocalipse, faz a mesma coisa, né? Ele faz críticas e elogios, né? Críticas e elogios. Isso mostra também outro tema importantíssimo nessa conversa sobre críticas e elogio, que é balanças corretas, né? Recalibrar as balanças. Deus abomina balanças desonestas. Deus, ele é um pecado, preconceito condenado de Gênesis a Apocalipse na Bíblia, né? Está escrito lá em Tiago, capítulo 2, né? Se você vê um homem entrando com roupas ricas num culto e fala para o pobre, ó, levanta lá ou senta no chão para dar lugar para ele, isso é um pecado condenado frontalmente, ofende a santidade de Deus. Então, a questão de nós sermos honestos, né? Nós sermos justos nas nossas críticas, não ter dois pesos e duas medidas, sim, sim, não, não. Aí, Davi, você entra num tema muito interessante sobre os elogios, que é a bajulação, o elogio falso. Que é o elogio dado a quem não o merece ou dado de forma exagerada, a fim de
obter algum proveito para si. O bajulador, ele tem um interesse, ele quer ganhar alguma coisa de você. Ele vai te enganar, te seduzir com os elogios. E Salomão diz em Provérbios 29:5 que ele arma um laço para os passos do homem que ele elogia. Imagina, o cara está te elogiando, mas está armando uma armadilha, ele vai fazer você cair numa armadilha. Você vai se dar mal por causa dos elogios dele. Então, isso é muito perigoso, tem que estar muito atento a isso. Eu sempre desconfio de quem elogia exageradamente ou só elogia. Na verdade, eu acho que um homem sábio, uma mulher sábia, ele é ponderado, ele sabe criticar na hora certa, ele sabe dar o elogio na medida certa. Eu conheci, Davi, você também conheceu muitas pessoas picaretas, estelionatários, né? Muitos mesmo, muitos. E é impressionante como eles elogiam, cara. Eles elogiam tudo. Eu lembro uma vez que a gente recebeu lá na minha casa um cara que dizia que era diretor da Vale do Rio Doce, algo assim, tinha um cargo muito grande na Vale do Rio Doce. E como é que eu desconfiei que era mentira? Porque minha mãe servia um cuscuz muito simples. Porque meu pai me avisou que ele ia lá, ele apareceu lá, ele não preparou nada, serviu um cuscuz ruim. E ele comeu o cuscuz e disse, meu Deus, tem anos que eu não como um cuscuz desse. Eu disse, meu Deus, tem uma coisa esquisita nesse cara. Meus olhos abriram, tipo, tem uma coisa esquisita nesse cara. Ele elogia demais, de forma exagerada. E depois descobrimos que ele era um estelionatário. Então, a gente tem que estar muito atento com pessoas que elogiam demais, pessoas que passam um dia nas redes sociais fazendo elogios aos outros. Aí a pessoa nem leu o que você escreveu. E maravilhoso, lindo, perfeito, né? E aquilo vai te iludindo, vai te enlaçando, né? Ô, Diogo, isso é tão sério, né? É a história do apóstolo Paulo andando e a mulher atrás, gritando atrás dele. É isso mesmo. Tá tudo certo, é isso aí. O que ele está falando? Exatamente. Paulo falou, cala a boca, demônio, né? E repreendeu um espírito imundo na vida da mulher. Olha o discernimento de Paulo. Ele estava recebendo publicamente um elogio, porém, ele teve o discernimento espiritual que aquilo não era um elogio de verdade, né? Eu conheço a história de um pastor, Diogo, que ele estava assim no final do culto, ele tinha pregado na reunião, né? E aí estava todo mundo cumprimentando o pastor, o pregador, no final do culto, né? Abraçando ele. Que palavra! Que palavra! Aí ele falava assim com as pessoas, eu sei, o diabo já me disse isso antes, né? Eu sei, o diabo já me disse isso antes. Por quê? Tem que tomar muito cuidado, né? Eu já vi uma frase assim também, que os elogios, eles são como perfumes, né? Você tem que sentir eles, apreciar. Agora, você não pode beber ele, senão você morre envenenado, né? Que analogia é boa. Que analogia boa. O elogio é como um perfume. Você deve sentir, mas agora nunca beber isso. Nunca beber isso que é veneno. Nossa. Que analogia boa. Não, porque o elogio ele tem um papel importante no nosso coração. A gente precisa de elogio de vez em quando para restaurar o vigor, o ânimo, levantar a autoestima. Um elogio sincero, um elogio bem feito, é uma bênção. Mas, de fato, se você fica viciado em elogios, se você se embriaga em elogios, você se dá mal. Eu lembro do filme O Advogado do Diabo, e aí quem não assistiu, sinto muito, eu vou contar o final do filme, que o cara tem a chance, ele se corrompe por dinheiro, por poder, mas ele tem a chance de voltar atrás e de escolher ser honesto. E quando ele escolhe ser honesto, aparece um repórter e fala, uau, nossa, que advogado honesto. Você pode me conceder uma entrevista? E o cara disse, não, claro, posso sim. Aí o repórter vira o diabo e diz, vaidade, meu pecado preferido. Ou seja, o diabo faz um outro caminho, agora elogiando para derrotá-lo, para destruí-lo. Então, isso acontece muito com a gente. Eu lembro que eu comecei a pregar muito novo, Davi, muito jovem eu comecei a pregar. E eu acho que isso me afetou bastante no início da minha caminhada. Porque era legal ver um garoto de 16 anos, né? Você passou por isso também, pregando. E as pessoas elogiavam e falavam bem. E aquilo era muito gostoso, mas era meio viciante. Chegava um momento em que, se todos não elogiassem, eu não ficava feliz.
Se tivesse alguém que dormisse do culto enquanto eu pregava, eu ficava chateado. Porque eu não tinha maturidade para lidar com aqueles elogios. Então, até isso nós temos que entender, né? Qual é o nosso grau de maturidade para lidar com o elogio? Qual é o grau de maturidade do outro para lidar com o nosso elogio? Nós que somos pais, Davi, estamos com filhas aí na casa dos 8, chegando nos 9 anos, né? Nós temos que saber como fazer elogio, né? Porque pô, se eu falo assim, ó, você é a melhor do mundo, e num dia em que ela não se sentir a melhor, será que é saudável compará-la com... Sabe? Então a gente precisa ter muita sabedoria para usar essa ferramenta do elogio, que é importante, que é preciosa, mas que também pode ser um veneno, né? Na alma que recebe. Nessa questão, né, da educação das filhas, né? Na educação das filhas, eu acho uma coisa legal quando Jesus ele fala do fariseu, em Mateus 23, que o fariseu ele exige dos outros algo que ele mesmo não faz, né? Eles colocam julgos pesados nas pessoas. E esse é um princípio básico do amor de Cristo, né? Que Cristo nunca exige de nós algo que ele não dê possibilidade para a gente realizar, né? Quem faz isso são demônios, né? Quem faz isso são pessoas... Então, os pais não podem fazer esse papel também, de exigir, às vezes, da filha, o pai exigir do filho, algo que não está no alcance dele, algo que não é, né? A parábola dos talentos ensina isso também, que Deus deu talentos a cada um conforme a graça dele, a vontade dele, e ele vai exigir de cada um dos seus servos conforme o talento que recebeu, né? A responsabilidade é sempre proporcional, né? Então, os elogios, as críticas, as chamadas de atenção ou as palavras de afirmação, a gente não pode nunca perder esse contexto mais amplo, essa moldura bíblica, né, diante de nós não sermos pessoas que exigem coisas impossíveis, impraticáveis, né? Isso em si só já é um pecado da nossa parte. Que Deus dê essa sabedoria, né? Muito legal isso. Davi, pensando aqui sobre elogios e como a gente recebe eles, tipo assim, como eu falei, eu mais novo, eu meio que me viciei em elogios, isso me fez muito mal. Me fez muito mal. Até eu aprender a apreciar, igual você vicia em doce. Você vicia em doce, você não quer comer outra coisa. Então, você aprender a apreciar uma boa crítica, demora. Então, demorou para eu entender isso. Hoje, um pouco mais maduro, eu costumo apreciar uma boa crítica, um bom elogio, com moderação. Mas, às vezes, tem elogios que me constrangem. O elogio diz para você, esse elogio não tá legal. Acho que... Acontece com você também isso? Um elogio que te fala assim, poxa, eu acho que esse elogio está exagerado, não tá legal. Acontece isso comigo, né? Às vezes como você já falou, por bajulação, às vezes é por imaturidade da pessoa também. Você vê que a pessoa é muito simples. Então, é necessário, né? Se exige mais de quem tem mais tempo na caminhada, que já acumulou mais lutas aí na vida. Então, certa generosidade também, né? Jesus, ele era muito misericordioso e generoso lá com os discípulos. Tudo bom? Ele era muito generoso, por quê? Porque ele falava assim, ó, eu tenho mais a dizer, mas eu não posso falar agora, porque vocês não podem suportar, hein? Tô vendo vários amigos aí, a Jaque, a galera, o André. Então, eu tenho mais a dizer, mas eu não posso falar agora que vocês não podem suportar. Então, nós entendemos quando fizerem isso com a gente, e nós mesmos também maneirar, né? Não pesar demais. Não, quando aquilo vem com amor, você vê que vem com carinho, vem com amor, né? Você recebe. Mas às vezes ele vem num tom tão exagerado que parece te colocar num lugar do qual você não dá conta de corresponder àquilo. Então você fala assim, calma, né? Espera, não me coloca nesse lugar não, porque isso é muito perigoso. Agora, uma outra coisa que eu estava pensando aqui, Davi, sobre críticas e elogios, que são muito interessantes também, é nós temos a maturidade de conseguir enxergar o que há de bom nas pessoas, né? E não fazer uma crítica generalizada, que geralmente é fruto de um coração magoado. Sabe quem eu vejo fazer isso de uma maneira maravilhosa? Davi, o seu
xará bíblico, ele foi perseguido pelo rei Saul. Saul tentou matar Davi várias vezes. Mas quando Saul morreu, lá em 2 Samuel 1:23, ele elogia Saul e Jonatas juntos e diz assim: olha, eles eram preciosíssimos, mais ligeiros do que águias, mais fortes do que leões. Davi encontra virtudes naqueles homens, né? Especialmente em Saul, que era um homem que o perseguiu, e o elogia. Eu vejo você fazer isso muitas vezes também, Davi. Você olha para alguém, eu aprendo muito com você, você olha para alguém que nós sabemos que tem defeitos, que tem fraqueza, não, mas ele tem essa virtude, ele tem essa virtude. Fala um pouco da importância disso para a gente também. Eu gosto muito desse assunto, de nós nunca, né? Sabe, Diogo, tá tão extremo hoje em dia que eu nem diria que as pessoas não olham o talento, o mérito do outro. Hoje as pessoas não olham, Diogo, um passo atrás. Elas não reconhecem nem a humanidade do outro, né? Uau, você percebe que há uma degradação, especialmente na nossa geração, tão grande das noções de solidariedade, das noções de fraternidade. É um individualismo tão exagerado, né, que as pessoas sequer reconhecem que o outro é um ser humano, né? O cancelamento também, aí, né? O cancelamento é quando você quer eliminar. O cancelamento é uma marca desse tempo, destruir. Né? A pessoa não tem mais valor algum, acabou, ela não tem mais valor algum. É muito Agora, muito eu ouvi dizer, né? eu ouvi dizer que o Big Brother cancelou o cancelamento, é verdade isso? Porque chega uma hora, é a velha frase, né? O feitiço se vira contra o feiticeiro. De tanto que semearam isso, acho que vai colher o quê? Então, começa um devorar o outro. Sabe onde está escrito isso na Bíblia, Diogo? Isso está escrito em Gálatas 5, verso 14 e 15. Que fala assim, cuidado para não devorar. Não use a liberdade de vocês para morder uns aos outros, senão vocês vão acabar se devorando e se destruindo mutuamente. Essa é a questão. João Crisóstomo, quando comentou Gálatas 5 no século 4 depois de Cristo, ele percebeu que vai tendo um declínio, né? Começa mordendo, depois vai para devorar e termina com a destruição. Então, sabe aquele negócio? Vou dar uma mordida nele ali. Eu vou falar um negócio. Eu não entendo gente que às vezes liga para outra ou manda na indireta só para o outro ficar se sentindo mal. Sabe, Diogo, eu não consigo fazer um negócio desse. Eu não consigo, assim, deixa eu pegar meu telefone para perturbar a vida de alguém. Eu até coloquei um dia aqui no Instagram uma frase assim, né? Eu coloquei uma frase assim, gente, quem não tá cuidando da própria vida, da própria família, não tem tempo para perturbar os outros, né? Então, assim, Diogo, eu não tenho nem, se eu quisesse perturbar alguém, eu não teria tempo, porque eu tenho tanta responsabilidade na minha casa. Então, eu acho que é muito legal a gente perceber isso, né? Que, sim, nós temos que reconhecer que o outro é um ser humano, entendeu? Eu tenho que reconhecer o mérito do outro. Honra a quem honra, dá tributo a quem tributo, dá honra a quem honra. E aí Paulo fala, agora a todos dê o amor. Nunca é demais amar, né? Nunca é demais amar. Vou te colocar num lugar difícil, Davi. Vou te colocar num lugar difícil agora. É possível reconhecer virtudes, méritos em qualquer pessoa? Ou tem uma pessoa essa pessoa não tem mérito algum, nenhum? Jesus ele fala, né, de não dar o que é sagrado aos cães e não jogar pérola aos porcos. Agora, quem são essas figuras na Bíblia? São as pessoas recalcitrantes, consciência cauterizada. Foi dada uma chance, 2 chances, 3 chances, 4 chances, 5, 10, 20 chances. A pessoa, ela rejeita o que é sagrado, ela rejeita o que é pérola. Então Jesus falou, olha, vai lá pregar na cidade. A cidade também não quer ouvir? Sacuda a poeira da sua sandália e segue para a próxima. Então, a Bíblia fala sobre disciplina eclesiástica, a Bíblia fala sobre também você não dá, né, como a gente diz hoje, murro em ponta de faca. Agora,
ensinou, olhar para o sofredor e ver a imagem dele no sofredor. No que não tem comida, no que não tem bebida, no que é um estrangeiro, o que está preso. Né? Quem que está preso, Diogo? É quem fez alguma coisa errada, na maior parte das vezes. Jesus foi preso injustamente, mas né, visitar... Ver Jesus no preso. Não esquecer dos encarcerados. Não... Pronto. Legal. Por um lado, sim, nós não podemos falar, não pode tudo na Bíblia. Só ler a Bíblia. É óbvio que não pode tudo. Agora, também não podemos chegar num ponto, eu acho que não está, né, na nossa autoridade, jurisdição, falar assim, não, aquela pessoa não vale absolutamente nada, não. Aí a gente está se colocando num lugar que eu acho no lugar de Deus. Mas eu vou te colocar. Mas eu vou te colocar num lugar mais difícil ainda agora. Presta atenção. Digamos que nós estivéssemos na Alemanha nazista e Hitler está fazendo barbaridades. Eu posso dizer, olha, gente, ele está fazendo barbaridades, mas ele tem essa e essa e essa e essa virtude. Ele é organizado, ele é um bom estrategista, enfim, eu posso encontrar virtudes em Hitler, ou isso cairia no conceito de passar o pano? Ou isso seria uma forma de amenizar os males que ele está causando? Não. De deslegitimar a luta de quem está combatendo ele? Não. As nossas ações se dão no tempo e no espaço. Nós somos responsabilizados, de acordo com a Bíblia, pelas nossas ações. E o próprio Senhor Jesus, no próprio Sermão do Monte, fala assim, olha, resolva o que você fez rápido, senão você vai para a cadeia e não vai sair de lá enquanto não pagar o último centavo. Então, Jesus ele fala sobre responsabilizar as pessoas. É claro que tem responsabilidade, Diogo. Aliás, é o dever da igreja, é o dever nosso exortar. Paulo fala para Timóteo, ó, ensine, console e exorte. O tripé da pregação, o tripé do discurso cristão, ele tem a exortação, a denúncia. Efésios 5 fala que nós devemos denunciar as obras das trevas. Entendeu? Nós temos que denunciar. Né? O cristão, os primeiros cristãos ficaram famosos justamente por causa disso. Quem são esses que pregam contra os decretos do César e anunciam outro rei, que estão transtornando o mundo? Atos 17. Né? Então, a fé cristã, ela presta obediência irrestrita somente a Cristo. Ele é o cabeça da igreja e das nossas vidas. Todas as outras... É o contrário. Fala assim, provem todas as coisas. Nós temos o dever de ter discernimento, de julgar. E esse é um ponto muito legal, sabe, Diogo, da sua fala? Porque o cristianismo, ele é uma tradição religiosa que enfatiza a razão. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. A ceia do Senhor é um chamado a pensar, a ter critérios com a nossa própria vida, com a comunidade onde nós estamos inseridos. Então, o cristão, ele não é chamado a ser um alienado. Né? Ao contrário, amar a Deus de todo o coração, alma, e amar a Deus de todo entendimento. Né? Nós cultuamos a Deus quando nós falamos, denunciamos e apontamos os erros conforme as Escrituras, conforme o Espírito do Evangelho. Mas, Davi, o que acontece? Às vezes, quando a gente vai fazer uma crítica, algumas pessoas dizem assim, gente, não vamos procurar problema, porque vamos manter a paz. Esse tipo de paz vale a pena sempre? Uma paz acrítica, uma paz que não confronta o mal? Por isso que Paulo aborda isso em Efésios. Efésios ele vai dizer o seguinte: a marca da infantilidade espiritual é ser levado de um lado para o outro por qualquer vento de doutrina, como meninos. Não sejam como meninos, levados de um lado para o outro. Então, qual que é a marca da infantilidade espiritual? A instabilidade. Cada hora acredita numa coisa, cada hora critica cada hora fala uma coisa. Antes eu falava como menino, é próprio dos meninos espirituais. E qual que é a marca, então, da maturidade? É o equilíbrio da verdade em amor. Antes, cresçam em tudo no cabeça, que é Cristo, na verdade em amor. Então,
o amor e a verdade em equilíbrio é uma marca que a pessoa é madura, não é do dia para a noite. Se a pessoa fala a verdade, mas não tem amor, é uma verdade ríspida, sem misericórdia, sem graça, vaidosa, arrogante, até mesmo hipócrita. Agora, ama, mas não fala a verdade. É frouxidão, isso não é amor. Aí pode tudo, aí é lassidão, é libertinagem. Então, Paulo aponta o equilíbrio da verdade com o amor como um indício que a pessoa amadureceu na fé. O indício que essa pessoa... Paulo criticou Pedro, a quem ele admirava muito, a quem ele respeitava. Ele disse, olha, ele se tornou Pedro, como era precisava criticar. E Pedro, como era um servo de Deus, acolheu a crítica. Agora, a nossa luta não é contra Pedro é um cara fantástico, hein, Davi? Pedro é um cara fantástico, porque o cara que ouviu de Jesus para trás de mim, Satanás, e continuou na igreja. Ele sabia ouvir crítica, né? Hoje, por muito menos, as pessoas caem fora, né? Ele elogia Paulo ainda no final da segunda carta de Pedro, né? Paulo é um servo de Deus com a sabedoria que Deus deu a ele, né? Elogia. Eu acho também legal, sabe quem? A Ana. A Ana tá ali, tadinha, orando. Aí ele chama ela de bêbada. Larga teu vinho. Larga a cachaça, Ana. E na oração, eu tô orando. Não tô bebendo, tô orando. Que humildade, hein, Davi? Na oração de Ana, depois lê a oração de Ana, uma das coisas que ela fala que é muito forte é quando ela fala justamente isso. Ela fala, homens arrogantes, por que vocês falam com tamanha arrogância nos seus lábios? Vocês não têm temor de Deus? Sabe, homens que falam como se ele fosse Deus. Uma coisa é você falar a palavra de Deus, outra coisa é você falar como se pensar que você é Deus, como se as regras não se aplicassem a você, né? É uma coisa maluca que tem pessoa que eu vejo fazendo, Diogo, fala, como falta temor, humildade para certas pessoas, que Deus nos livre disso, né? Cuidado quem acha que quem está de pé para que não caia, né, Diogo? E quando a crítica ela nos sacode demais, mexe demais com a gente, talvez seja um sinal que o nosso orgulho está muito inflado, né, Davi? Porque quando a gente está na posição de humildade, pô, fala, é verdade, é disso aí para pior. Uzias, né? Tem histórias na Bíblia, né? Uzias, ele era uma bênção, até que o coração dele se exaltou, né? Segundo o livro de Crônicas, acho que é capítulo 16 ou 26, eu tô puxando tudo de memória aqui, Diogo, mas na história de Uzias, ele era jovem. Quando ele estava com o coração aberto, ele foi ajudado, ele cresceu. Só que aí ele achava que agora as regras não aplicavam mais a ele. Ele achava que ele estava acima da lei, né? E ele coloca tudo a perder. Ele se intrometeu numa tarefa que Deus mandou ele não fazer. Então, é o pecado de Lúcifer, né? É o pecado de Diótrefes, lá, terceira carta de João. É o cara que queria ser o mais importante na igreja. E ele fazia conchavos, ele manipulava as pessoas para ter preeminência na igreja. Isso é um pecado, né? É o diabo, Lúcifer, que se exaltou e disse, eu quero ficar acima das estrelas de Deus, sentar ao lado de Deus, né, para governar as coisas. Então, que Deus nos livre, né, dessa síndrome de Lúcifer. Davi, você costuma procurar alguém e falar assim, eu quero a sua opinião mais sincera possível sobre isso aqui. Você faz isso? Faço. Os meus conselheiros, eu não preciso ficar com esse lembrete o tempo todo, sabe, Diogo? Eles já sabem que pode... Quando eu falo com os meus amigos, eu já tenho essa franqueza. Eu acho que nem funcionaria direito comigo. Mas não deixa de ser engraçado, né? A sociedade, Diogo, que a gente está é tão falsa que quando você vai falar a verdade, você tem que até tomar cuidado para falar. Eu lembro de um exercício que eu participei uma vez num encontro com pastores, que consistia em colocar um pastor no meio de uma roda
E os outros pastores amigos que o conheciam iriam elogiá-lo e criticá-lo. Um momento de crítica, um de elogio. O momento do elogio era lindo, lágrimas, emoção, era um negócio bonito, era comovente. Mas o momento da crítica gerava atritos. Alguns levantavam no meio de não, chega, para, eu não sou isso, eu não aceito. A crítica, ela tem esse poder também de nos revelar pontos cegos, né? Coisas que os outros veem que nós não estamos enxergando. Então, não é fácil lidar com isso. Não é fácil lidar com aquilo que o outro vê e que você não enxerga. Né? Que você endureceu o coração para poder ver. E aí entra o que Jesus falou, né? Tirar o cisco do seu olho, que é a autocrítica, a autoavaliação, é ver se eu não estou errando na mesma coisa que eu vou criticar. Digamos, eu saio com você, eu percebo que você está comendo muito. Aí eu digo, poxa, eu vou falar com o Davi, está comendo demais, ele não pode comer tanto. Mas antes eu tenho que ver se eu estou comendo muito. Você me leva no Pereira, aí em Salvador, fica difícil, né, Diogo? Nunca mais, hein, amigo? Quanto tempo, hein? Quanto tempo? Aí fica difícil. Mas tem um versículo aqui, Davi, que eu queria que você comentasse. Ó. Provérbios 28, 23, diz assim: o que repreende o homem gozará depois de mais amizade do que aquele que bajula com a língua. Comenta isso. Quem repreende depois vai gozar de mais prestígio com aquele que está ouvindo do que o que bajula. Sim, porque a ideia básica é a ideia da sinceridade, né? A sinceridade, a simetria, né? Quer dizer, a pessoa que repreendeu, mas foi útil, se comprovou frutuoso para a vida da pessoa, do que um monte de palavras que não levam a lugar algum, né? Então, aquele que é sincero no coração e tem o modo certo de falar, será promovido ao serviço real, diz Provérbios também, né? Quer dizer, é ter o coração sincero, mas expressar isso de uma maneira honesta também, né? Não adianta, eu tenho uma boa intenção, mas se você também não fala, né? Então é legal que Provérbios coloca as duas coisas, né? Uma intenção correta no coração, mas também o modo correto de falar. Provérbios fala também, eu sempre falo isso, né? Até a bênção dada aos berros de manhã vira maldição. Verdade. Ou seja, não é só o que dizer, é como dizer, no tempo certo, dizer, a hora de dizer, o timing de dizer, né? Então, por exemplo, a bênção é uma bênção, o conteúdo. Só que qual que é o problema? Qual que é o problema? É falar a bênção gritando, quer dizer, o jeito inadequado de manhã, na hora inadequada. Vai ser, na hora errada. Então, o conteúdo certo transmitido do jeito errado na hora errada. Então, nós temos que ter essa sabedoria com as críticas, os elogios, os conselhos. Provérbios 25, 11 fala que a palavra certa, dita na hora certa, é uma maçã de ouro servida na bandeja de prata. Então, eu preciso discernir o time certo, o melhor momento, segurar para falar na hora certa, o que exige sabedoria e maturidade. Davi, antes de a gente terminar a nossa live hoje, eu queria tocar com você em 2 pontinhos bem rápidos aqui. O primeiro deles é o seguinte: às vezes a pessoa ela faz uma crítica a um terceiro. E eu penso que às vezes cabe. Eu posso conversar com você e como amigo, analisar a situação de um terceiro se eu percebo que isso é necessário para a gente. Nós precisamos discutir esse problema, avaliar essa situação. Isso é necessário para que nós aprendamos com isso, para que nós possamos talvez ajudar esse terceiro, é necessário. Mas muitas vezes essa crítica ao terceiro, ela surge apenas como uma fofoca, uma maledicência, que Provérbios também diz que ela é gostosa. A gente gosta às vezes de ficar ali criticando, mas não leva a nada. Como você tem lidado com isso, Davi? A gente fala muito das bocas fofoqueiras, mas Provérbios fala do ouvido fofoqueiro, né? Ele gosta, né? Se delicia, né? Ouvindo os casos dos outros, né? Provérbios 18:8 diz que a palavra do fofoqueiro
é como uma comida doce. Sim. Uma O comida Paulo tá doce a zoando o fofoca. Messi. O Paulo zoando o Messi. Então, uma coisa são Não, assim, as é um pessoas maluco. públicas, o debate público, Paulinho, né? Outra coisa são as pessoas que a gente conhece, que estão ali. Eu acho que é uma questão, sabe, Diogo, de ética, né? Você sabe muito mais sobre a pessoa que está falando da outra do que sobre a outra, né? Quem fica falando dos outros o tempo inteiro revela muito mais o próprio caráter, né? Você sabe mais sobre o caráter daquela pessoa. Eu penso muito isso, sabe, Diogo? Às vezes acabei de conhecer uma pessoa, ela já está falando mal de outra pessoa que eu conheço. Então, cara, se ele está falando mal do outro, imagina o que ele vai falar de mim. É uma coisa. A gente tem que se prevenir contra esse tipo de gente e saber os espaços adequados onde nós estamos. Provérbios 11:13 fala isso. Fala que o fofoqueiro revela o segredo. Ele E vai Paulo fala, contar, ele vai revelar. e dificilmente ele vai ter confiança de credibilidade de novo. Né? Provérbios fala que ele não vai recuperar a credibilidade. Ele fica sem. Ele mesmo perde a credibilidade. Não, acontece. Agora, Davi, sobre esse assunto, uma coisa legal, tem gente que tem medo do fofoqueiro. Eu lembro que tinha uma irmã na igreja que ela era muito fofoqueira. Muito. Mas eu percebia que tinha uma galera que tinha medo dela. E tentava agradar a ela porque tinha medo dela espalhar as fofocas. Porque ela espalhava a fofoca de todo mundo. E aí, como fazer com aquela pessoa que você sabe que vai fofocar ao teu respeito? Você tenta remediar? Como é que você faz com ela? Então, Diogo, tem primeiro, né? Existe você se prevenir dessa pessoa, não tem problema você se prevenir, ter medo, mas se prevenir, evitar gente assim. Provérbios fala, não ande com quem vive mal-humorado, porque você vai acabar mal-humorado. Salmo 1 fala para tomar cuidado, né? Com quem a gente está andando, não imite a conduta dos pecadores, não caminhe com eles, senão você vai acabar sentado onde? Na roda do escarnecedor. O que é o escarnecedor? É o fofoqueiro, é o blasfemador, né? Coríntios fala, as más conversações corrompem os bons costumes. Então, não tem problema. Essa é a dimensão pessoal. Agora, tem uma dimensão também coletiva, né? Paulo vai falar em 2 Tessalonicenses, capítulo 3, que a igreja tem o dever de exortar a pessoa que é desocupada e bisbilhoteira. Então, está escrito isso na Bíblia. Paulo fala, olha, vocês têm que marcar quem é a pessoa e não se associar com ele, mas não como se ele fosse um incrédulo, com amor, como um irmão, mas que é para ele tenha vergonha. Quem é, primeiro, desocupado e, segundo, está bisbilhotando nos outros, ou seja, um preguiçoso. Então, muitas vezes, a igreja, né, fala sobre disciplina pastoral nas questões morais, nas questões da imoralidade sexual, por exemplo, questões éticas, mas as igrejas têm pecado muito de não disciplinar eclesiasticamente pessoas desocupadas e fofoqueiras. Está na Bíblia, existe um capítulo na Bíblia sobre isso. Que são destruidoras, né? E elas destroem relacionamento, destroem reputações. Não é para destruição da pessoa, é para restauração dela e para preservação do corpo de Cristo. Eu estou falando que o fermento que elas espalham, essa semente da malícia, ela é tão destruidora quanto qualquer outro pecado, ou até pior. Porque isso se espalha, né? Isso cria um mal-estar, cria um ambiente ruim dentro da comunidade. Davi, um último assunto que eu queria tocar com você, a gente até passou por ele rapidinho, é o autoelogio. Porque é o seguinte, nós precisamos ter uma identidade bem firmada, nós precisamos ter uma autoestima bem encaixada. Eu falo muito sobre isso, sobre como Jesus dizia o eu sou dele com muita propriedade. Eu sou o caminho, eu sou verdade, eu sou vida, sou porta das ovelhas, sou bom pastor, sou ressurreição e a vida, sou a luz do mundo. Né? Ele dizia isso, sua vida verdadeira. Ele dizia isso, sua porta das ovelhas. Ele dizia isso com muita tranquilidade. Ao mesmo tempo, Mateus 11:28 diz que ele era manso e humilde de coração. Então, onde fica o limite? Onde eu afirmo que eu sou a fim de servir as pessoas,
eu faço isso para servir. É o que Paulo faz. Paulo, em Coríntios, faz uma defesa do seu apostolado. E chega um momento, no capítulo 15, que ele fala assim, ó, gente, eu não mereço ser apóstolo, eu persegui a igreja, mas pela graça de Deus eu sou o que sou. E trabalhei, e trabalho, e quero servir vocês. Então, assim, até que ponto eu posso me afirmar? Até que ponto eu posso me autoelogiar a fim de marcar a minha posição, a minha identidade para servir ao mundo? Por exemplo, você é um excelente articulista, é um autor, é um professor, é um pastor. Então, se liga para você uma revista, liga para você um jornal e fala, professor Davi, nós estamos querendo um artigo seu, tal. Você acha que você é capaz de escrever sobre esse tema? E você, talvez, sim, sou capaz, tenho pesquisa nessa área, sei falar sobre isso. Então, até que ponto, Davi, cabe o autoelogio, a autoafirmação? Então, Diogo, isso passa pelo os eixos da vida da pessoa, né? Jesus, ele reordena a nossa vida a partir de Deus, amar a Deus acima de todas as coisas. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. É amar a Ele, né, acima do amor à própria vida, à própria família. Então, Cristo reestabelece a nossa ordem de prioridades. A vida cristã não é um código binário de pode ou não pode, é uma nova escala de valores, onde a glória de Cristo, para que Cristo seja tudo em todos, é o primeiro lugar. Então, a partir dele e da glória dele, dele, por ele, para ele são todas as coisas, a minha vida é reordenada. E toda a minha vida é reordenada. O modo de eu falar, o modo de eu me portar, o modo de eu me apresentar, é tudo focando nele, a partir dele, né? Quando nós entendemos isso, o cristão é alguém que tem essa consciência. Ele sai de si e se volta para Cristo. E a partir de Cristo ele reconstrói a sua própria identidade. E é aberta ao outro, é amar a Deus, é amar ao próximo como a mim mesmo, né? Então o cristão é alguém que não confunde mais, né, as suas responsabilidades, né, com a glória de Deus, né? A glória de Deus, e eu tenho minhas responsabilidades para a glória de Deus. Não tem mais uma dicotomia, né? Toda a nossa vida agora é direcionada para a glória de Deus e com amor às pessoas. Jesus que resumiu isso: amar a Deus e amar ao próximo. Então, como o coração humano bate por sístole e diástole, a vida cristã pulsa por amor a Deus e amor ao próximo. Isso vai permeando todas as nossas, todas as nossas decisões, né? Quando você fala mansidão, o que significa mansidão na Bíblia, né? Mansidão é capacidade de se autocontrolar, se você é cheio do Espírito Santo. Mansidão não é ser frouxo, neutro, sem opinião. É o contrário. É a mesma palavra usada para o animal domesticado, né? Quer dizer, é um animal forte, selvagem, mas ele foi domesticado. Ele foi controlado. Então, Provérbios fala muito sobre isso, né? Mais vale um homem que consegue dominar a si próprio do que aquele que conquista uma cidade. É muito mais difícil, né? E é por isso que nós precisamos de Deus na nossa vida. É o fruto do Espírito, é o domínio próprio. Muito bom, Davi. Eu acho que isso leva a gente para um lugar bem legal para a gente encerrar essa live. Você falou, Jesus não nos coloca num sistema binário. Eu estava até pensando em pregar sobre isso, além do certo e do errado. Tem Nietzsche, né? Tá até com a obra dele aqui, além do bem e do mal. Eu acho que Jesus nos leva para além do certo e do errado, porque em cada situação exige um discernimento, exige uma avaliação, exige um propósito. O mesmo Jesus que lavou os pés dos discípulos é o Jesus também que andou sobre as águas quando necessário. Então, saber como agir em cada momento, em cada situação, sempre tendo o amor como fundamento, sempre apontando para a glória de Deus, é o que nos fará saber lidar com críticas, saber fazer críticas, saber lidar com elogios, saber elogiar, é encontrar em tudo uma razão mais profunda, né, Davi? Em tudo um fundamento maior. Meu amigo, muito obrigado, viu? Muito obrigado. Só para fechar, Diogo, os anciãos, né? Como é que termina a Bíblia? Eles colocam as suas coroas diante do trono, né? Eles colocam
as suas riquezas. A Bíblia termina falando que as nações trarão suas riquezas e colocarão diante do trono do Senhor. Eu encerro com a frase do Charles Spurgeon. Eu encerro com a frase do Charles Spurgeon que disse: eu jamais usaria uma coroa de ouro na terra onde meu Senhor usou uma coroa de espinhos. Muito bom, muito bom. O Felipe citou aqui Filipenses 4:13, onde Paulo diz: posto todas as coisas naquele que me fortalece, mas antes ele fala: eu sei estar exaltado, mas eu sei estar abatido. Né? Tudo eu sei 100% confiante, 100% dependente. Maravilha, maravilha. Meu amigo, muitíssimo obrigado por nos abençoar com seu conhecimento, com seu coração. Sei que você está aí cuidando da sua mãe, que Deus a restaure, a fortaleça. Meu papai Deus abençoe, Deus abençoe vocês, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Abençoe a sua mãe, seu pai. Manda um beijo para eles aí, Davi. Gente, continue orando pela mamãe do Davi, ela vai sair do hospital já já, querendo o bom Deus. Obrigado pela participação de todos, Pati, Renata, Samuca, nossa turma linda que está aí, os amigos do Davi também que estão aqui com a gente. Muito bom ter vocês conosco aqui. Davi, esperar você aqui em Salvador. A gente vai estar em breve inaugurando um espaço novo aqui na nossa igreja, querendo o bom Deus. E queremos você aqui pregando para a gente, passando tempo com a gente, comendo um acarajé. Tá bom? Um beijo, Natália. Um beijo de Maria. Saúde para sua mãe, para sua casa, em nome de Jesus. Amém. Beijão. Amém. Gente, deixa like nessa live, comenta o que mais te marcou nessa live, deixa um comentário, salva, compartilha com alguém, estamos juntos. Que Deus abençoe cada um de vocês. Boa noite. Tchau, Davi. Valeu, tchau, gente.